Bom, pessoal, bom dia, obrigado por estarem aqui. Eu sou hipnoterapeuta, só para dar um breve na minha carreira para quem não conhece, e em um determinado momento, numa sessão de regressão de memória, quem não sabe a diferença de terapia de vida passada e regressão de memória, é quando você leva a pessoa até a barriga da mãe, para trabalhar qualquer tipo de transtorno, de trauma, e aí você vai passando ano a ano, e quando chegou lá nos 7 anos, eu me deparei com essa pessoa tendo um caso de abdução. Foi difícil, mas eu fui até o final, né, até o fim daquela sessão, e a partir daquele momento, então, eu comecei a me inteirar, a tentar conhecer o que era isso. E isso começa desde a infância. As pessoas começam a ter esses sintomas a partir de 5, 6, 7 anos de idade. Pelo menos é a hora que elas têm a compreensão e aí a coisa começa a acontecer. Às vezes a pessoa pergunta, mas quando vai se submeter à hipnose, não será que a pessoa está elucubrando, inventando, imaginando uma coisa dessa natureza? Claro, né, gente? Hoje está tudo na internet, até por osmose, muita gente pode pegar e achar que ser contatado ou abduzido é bonito, né? Então, fica diferenciado. E os que se sentem diferentes dentro da própria sociedade, pode, de fato, tentar entrar nesse nicho para poder se sentir aceito ou sendo diferente, aceito dentro de algum lugar onde ele vai se sentir amparado. Mas isso facilmente, na hora que a gente vai fazendo a anamnese, a gente consegue perceber, né, quando a pessoa, de fato, está nessa elucubração, até porque, diante das pesquisas que tenho feito ao longo desses anos, eu tenho mais de 100 sintomas catalogados e a pessoa tem que estar pelo menos 80% dentro desses itens para, de fato, a gente começar a pensar em trabalhar com ela na hipnose em relação ao assunto. Então, meu primeiro caso foi o caso de abdução. E tudo que eu vou dizer aqui para vocês é a minha pesquisa sobre as pessoas que buscaram hipnose a entenderem o processo, quer dizer, no meu trabalho, tá? Os casos de abdução geralmente, quer dizer, nesses que eu tenho trabalhado, sempre foram feitos por essa linhagem chamada Grey, que são aqueles baixinhos, cinza que todo mundo conhece. Mudou muito a forma de abordagem das pessoas abduzidas. E eu estou falando casos agora, recente, coisa recente. No começo, aparecia nas sessões apenas, normalmente entre 2, 3 grays, a pessoa é submetida lá a algumas interferências biológicas ou retirada de óvulos, feito todo um trabalho ali com a pessoa, mas o gray ele não se manifestava. É como se fosse de fato um robô, uma coisa meio robótica que fazia o que tinha que fazer. As pessoas até sentiam dor, hoje já não mais. E eles faziam o que tinha que fazer, embora não manifestava nada. Na última palestra que eu estive aqui, na Casa do Consolador, a Mônica falou para mim que ela vinha percebendo que os Greys estavam tentando se humanizar, voltar a ter alma. É o que ela vem percebendo nesse momento. Com base nisso, na hora que eu coloquei a Andréa no transe, eu percebi que o Grey começou a se manifestar. E ainda eu comecei a dialogar com ele, coisa que normalmente não acontecia. Com as outras linhagens, sim. Eu falei, por que vocês abduzem os humanos? Não é invasivo? Isso não é ruim? Ele falou, não, nós fazemos o que tem que ser feito. Eu falei, mas por que tem que ser feito? O que é que vocês fazem com os óvulos dessas pessoas? Ele falou, nós fazemos híbridos. Eu falei, híbridos para... Ele falou assim, para povoar outras localidades, outros órgãos e até aqui. Aí eu falei, bom, vocês querem povoar outras localidades. Por quê? Ele falou assim, porque o jogo é esse, né? O jogo das linhagens não é a destruição de locais ou de planetas. Muitos passam isso, né, através da ficção aqui, mas se quisesse destruir o planeta, eu faria lá na época da Idade da Pedra e não agora. O jogo é o da dominação. Quer dizer, quanto mais localidades no universo eu domino, mais forte fica a minha linhagem. E os Greys perderam espaço, né? Foi o que ele disse. Perderam espaço no universo para os reptilianos e hoje eles se subordinam a eles, de alguma forma. Então estão tentando recuperar a linhagem
E para recuperar e para poder dominar aqui, onde o domínio ainda é reptiliano, vamos dizer assim, eles precisam entender o humano, eles precisam entender como o humano reage emocionalmente. Então, por isso, eles criam híbridos, eles têm seres a serviço deles aqui, humanos a serviço deles, que entram nessa servidão pela ressonância, né? Então, eles estão tentando recuperar a linhagem para disputar a localidade com os reptilianos. Foi essa a informação última que eles passaram para nós. Existem os híbridos feitos aqui, que ainda muitos estão ainda em incubação, que são clones, porque eu falei para eles, vocês parecem uma coisa meio clonada, meio clone, né, feito em série. Ele falou assim, de fato era assim, então é de interesse deles. Então também estão construindo isso. Ele falou, mas existem esses outros que, como eu, que sou um cientista, ele falou, trabalha nessa pesquisa genética, biológica, científica. Ele falou, né? Então tá, eu falei, bom, no caso, a cliente que vocês dominam já faz algum tempo, já tiraram os óvulos dela, sempre foi feito algum tipo de híbrido? Ele falou, sim. Ele falou, foi feito, está também em incubação. Porque eu falei, pode mostrar a ela? Aí ele falou assim, não, porque ainda está no projeto de gestação, mas assim que estiver pronto, nós podemos submeter, sim, ao conhecimento dela. Isso já aconteceu em várias sessões, e eles colocam o híbrido na frente da pessoa, tá? Aí eu conversei ainda num transe e falei para ela, você vai querer ver os seus filhos? Ela falou, não, então não vou querer ver. Aí eu falei para ele, ela vai abrir mão, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, vocês respeitam? Ele falou, eu respeito. Ele falou, estou falando por mim, já não posso dizer pela linhagem, porque é muito difícil encontrar o humano que nos interessa, biologicamente, intelectualmente, há esse interesse. Depende da pessoa, se entrar de novo na aceitação da ressonância, ela é captada novamente. Entenderam o processo? Então, os casos de abdução, que normalmente tem acontecido dentro das sessões, são feitas por Grace nesse sentido que vem, vamos dizer assim, evoluindo. A pessoa abduzida, que eu coloquei ali nos sintomas mais comuns, como eu já disse, são centenas. A infertilidade, por quê? Porque eles retiram os óvulos, né? E o espermatozoide também, no caso do óvulo. São pessoas que têm dificuldade em confiar no outro, em se relacionar, são mais sozinhas. Mesmo que casem ou formem uma dupla, optam por não ter filhos. Por que a linhagem? Porque eles não querem que essas pessoas tenham filhos. Porque filho gera karma, gera preocupação. Eles querem ter essas pessoas absolutamente livres para que eles possam manipular da maneira que sirva a eles, né? Então, é por isso que essa pessoa fica uma pessoa difícil. Vai desenvolver muitas fobias, fica uma pessoa bastante insegura. Normalmente, as pessoas vêm buscar a hipnoterapia, mas por causa das fobias e, de repente, a gente se vê diante de uma situação de abdução. A saúde pode ser precária, né, porque tira lá toda a sua energia. Tem sentimento de perseguição, às vezes não é nem sentimento, é mesmo. Né? E ela sente assim, porque é perseguida de alguma maneira. Já o contatado, engraçado, a parte de abdução, os casos que me vêm são mais mulheres, mas também tem casos de homens. Mas no contatado, 90% dos clientes que me procuram são homens, na faixa etária entre 20 e 32 anos mais ou menos. E isso tem acontecido mais recentemente, por quê? Parece que existe uma coisa, um chamado, alguma coisa que essa juventude que começou a ter os primeiros indícios lá na infância, aos 5, 7 anos de idade, nesse momento tem alguma coisa acontecendo, que as pessoas estão procurando entender o que está acontecendo. Por que eu estou tendo esses acessos, esses sintomas? O contatado, ele vê luz, às vezes ele vê nada, ele sonha, ele tem a paralisia do sono, que é aquela coisa que você está dormindo, está vendo tudo em volta e não consegue se mexer. Ele se vê projetado fora do corpo, e uma série de coisas que ele desenvolve, que são capacidades que já inerentes à própria linhagem que ele representa, mas que no corpo humano fica limitado, e se está limitado, passa ao sofrimento, até a pessoa não se conscientizar. Então, indícios começam na infância, geralmente por volta dos 7 anos, se não tiver consciência que é um contatado,
desenvolverá os mesmos sintomas psicológicos dos abduzidos, mas conscientemente vai desenvolver as faculdades paranormais, telepatia, projeção astral, clarividências e sensibilidade à flor da pele. São pessoas que têm muita sensibilidade e às vezes até alergia de pele, principalmente. Por que alergia de pele, né? Porque se eu tenho muita alergia, é sinal que eu estou num ambiente que não é o meu, eu não estou gostando daqui, eu queria estar longe daqui. Então tem essa sensibilidade. E a luz também tem fotofobia. Então essa parte do contatado é bem claro também, nesses casos do contato. Tá? Então, na sessão, basicamente, se está nessa faixa etária, não tem vida passada no planeta Terra, entre 20 e 32 anos, normalmente eu boto no transe que essa pessoa já entra em contato direto com a linhagem, né, que serve, já aparece ali, já o contato telepático é feito, a pessoa entende tudo, o quem é, de onde veio, o que fazer, caso tenha tido vida passada no planeta Terra, nos casos dos mais antigos, dos mais velhos, nessa faixa etária entre 60 e 50 anos, essa pessoa é levada na vida passada, é mostrado tudo para desvincular do humano, liberar os karmas, o vínculo kármico, porque essa pessoa precisa estar livre, né, desses vínculos para poder exercitar exatamente o que veio fazer aqui. Então é levado, é visto tudo, o trabalho do terapeuta libera tudo, aqueles vínculos, aquela amarra que nos amarra uns aos outros, e aí sim a pessoa fica livre. Se é um chamado muito urgente, o que tem acontecido é que a linhagem já comparece, a pessoa eles mostram como numa tela, gente, eu estou falando isso, são centenas de pessoas na minha pesquisa, não é um ou outro não, porque eu falo, está todo mundo louco, tem coisa aí para pesquisar. Abre-se uma tela na frente da pessoa, como se fosse uma tela de cinema, e ali passa a vida todinha dele, aqui no planeta, faz toda a limpeza, a própria linhagem faz a regressão, limpa tudo, ele tem um entendimento e dali ele passa a ser um canal aberto de conexão com aquela linhagem. Ele vai navegar aqui no planeta, normalmente como ser humano, mas ele abre um canal de conexão, nem vai precisar mais de hipnose e fica sabendo de onde veio, quem é, a quem serve e o que veio aqui fazer. Isso independe de cada linhagem. Obrigada. Qualquer linhagem, dita confederada ou não confederada, não importa. Eu sei que o tema é polêmico, né? Mas eu digo sempre que tudo que eu estou falando para vocês aqui eu provo, porque está tudo gravado, né? Faz parte até do meu livro e tal. Como hoje eu atendo via Skype, internet, o mundo inteiro, ou está todo mundo louco, ou então, de fato, as coisas estão acontecendo. As linhagens que mais se apresentam nas sessões. Os reptilianos, sempre passando uma mensagem de poder, comprometidos com a tecnologia, instituições, mídia, etc., manipuladores através da ambição e da sexualidade dos humanos. É aí que eles operam, nessa frequência. Os Greys, nós já falamos sobre ele, nas abduções, geralmente em número de 3 da espécie, subordinados à linhagem reptiliana, vem mudando isso ao longo do tempo. Quer dizer, esse quadro vem mudando, ele já tem vida própria, vamos dizer assim, vontade própria. Os insetoides não servem a nenhuma outra linhagem, funcionam como câmeras, levando informação aos superiores e são comprometidos com a evolução moral do ser humano, além da tecnológica. Eles aparecem e são muito feios. Na hora que você coloca a pessoa no transe, que eles aparecem na imagem original, as pessoas gritam, me tira daqui, me tira daqui, socorro, ele não quer ficar. E eles são super doces, são muito inteligentes, passam uma mensagem muito bacana. E eles dizem sempre, vocês foram pré-programados a ter raiva, nojo de insetos. Ele falou assim, pensa nisso. Enfim, e também os anfíbios. Estrategistas, estão em vários locais do planeta, Terra, em bases subaquáticas, têm uma preocupação principal com o campo vibracional e eletromagnético do planeta e atuam na defesa. Então, até para essa terrestre fica difícil, né, fazer viagem intergaláctica. Então tem muita base aqui, né, para poder, já que está operando por aqui, certo? Então, e os anfíbios têm essa
aparece muito, em muitas formas, também são bem feios, vamos dizer assim, quando aparecem na presença de pessoas. Eu tive um rapaz que é um representante nosso do Brasil na ONU, que foi, de repente, o cara vê um assim, tipo, um cabeção com um olho aqui no meio, muitos tentáculos, que eu chamei de polvoide. Do olho gritava, o corpo dele, esse eu fiz presencial, pulava, assim, de tanto medo, né? E são criaturas super doces também, com essa preocupação. Depois vem os nórdicos, né? Arcturianos, pleiadianos, orianos, andromedranos, sirianos, lirianos, operam em todo o planeta, em todo tipo de vida existente aqui. Né? Esses chamados nórdicos aparecem também muito dentro dos contatados. Os arcturianos, como eu venho falando, têm uma preocupação ou uma sintonia nesse momento planetário com as curas, principalmente desenvolvendo muito as curas alternativas que vêm surgindo. Eles têm um dedo muito grande aí. É um planeta que, ao levar a pessoa, quando é da linhagem, vai até lá, percebe um planeta vermelho. Existem cores que a nossa visão não consegue perceber, nuances de cores, matizes, e que dali veio também a cromoterapia, mas e várias outras terapias que virão através dos arcturianos. E aparece também muitos pleiadianos, orianos, e muitos ainda perguntam sobre outros seres de outras localidades. Eu não posso falar porque não tenho experiência, eu falo da experiência que aparece nas sessões. Esse é o comprometimento, vamos dizer assim, e eles têm um comprometimento com a moralidade, ou com a espiritualidade, com a própria evolução do ser humano, diferentemente das outras linhagens, né, que tem uma preocupação talvez mais com o próprio planeta em si. Agora nós vamos entrar dentro de uma parte que eu venho pesquisando também dentro das sessões, que é o fator RH, dentro de abduzido e contatado. Mas na minha pesquisa, esse fator RH negativo tem aparecido muito em contatado. E aí eu fui pesquisar por quê. Aí fui ver o que dizia o sangue RH negativo. Aí diz lá, encontrei na internet, considerado o sangue dos deuses. E os cientistas dizem que suas origens são desconhecidas e não podem ser rastreadas até os primatas. Também não podem ser duplicados ou clonados. Né? Então, tem alguma coisa aí. Será esse o tipo de hibridização? Alguma coisa aconteceu aí para essas pessoas terem esse RH negativo? A mãe, no caso, rejeita o próprio filho, a filha tem que fazer a transfusão de sangue? Tudo isso nós tem que ter uma explicação. E a gente vai locubrar um pouquinho em relação a isso agora, porque são fatos que aí precisam ainda de constatação ou de pesquisa. Lá eu coloquei, houve um cruzamento de dois seres humanos semelhantes, mas geneticamente diferentes? É a pergunta. Pessoas com RH, e aqui nós vamos fazer uma similaridade entre contatado, tá, e o RH. Pessoas com RH negativo têm certas características que parecem serem comuns entre a maioria. QI maior que o médio, contatado também é assim. Por isso ele já se sente diferente de tudo que tem outras faculdades desenvolvidas. Visão mais sensíveis e outros sentidos, visão no caso de enxergar longe, também faz parte de um contatado. Temperatura diferente na parte inferior do corpo, sempre mais para frio, também faz parte dos sintomas de contatado. A ocorrência crescente de habilidades psíquicas intuitivas, também faz parte. Tem aumento da sensibilidade ao calor e à luz solar, que eu falei, né? Tem uma sensibilidade grande com a luz, e são aqueles que, dentro da minha pesquisa, tem acontecido a abdução de contato. Boa parte dessas pessoas são de fator RH negativo. Isso vamos falar um pouquinho daquilo que o povo gosta, que é dos Illuminati. Então, eu coloquei ali tudo RH negativo. Tá? 13 famílias de sangue azul, que é considerado sangue reptiliano, do poder. Essas famílias têm descendência que vem da Babilônia, 13 famílias de elevado poder mundial, pois todas são de origem real, da realeza. Das misturas por casamentos dessas 13 famílias, existem hoje atualmente mais ou menos 300 pessoas, que é o que comanda tudo, e os casamentos ainda hoje são organizados entre elas, ainda praticam uma espécie de seleção artificial, como se estivesse criando cavalos de corrida. A ideia de só procriarem dentro desse círculo de família serve não só para manter as fortunas
e poder na família, mas também por acreditarem que possuem o sangue dos seres humanos não escravo, ou seja, o RH negativo. Certo? Então, corroborando com aquela coisa toda dos reptilianos que estão no poder. Isso é só apenas para ilustrar. Agora sim, a similaridade entre RH negativo, Sampaco e contatado abduzido. O que é Sampaco? Sampaco são essas pessoas que têm o olhar dessa maneira. Tá, o Sampaco superior que tem... O que é Sampaco? Sampaco no japonês quer dizer os 3 brancos do olho. Tá? Então, o Sampaco superior aparece mais o branco do olho em cima. Tá? Esse aqui é o olho normal. Aqui o Sampaco aparece inferior. E esse aqui, o extremo inferior. Tá? O que tem na pesquisa a ver com isso? Lá, o Sampaco perdeu o contato com si mesmo, com seu corpo e com as forças naturais do universo. Os sintomas do Sampaco podem ser reconhecidos como fadiga crônica, baixa vitalidade, pânico, fobia, reflexos ruins, mau humor, bipolar, incapacidade de dormir bem e falta de precisão nos pensamentos e ações, que é o famoso déficit de atenção. Tá? Então, por quê? Porque o contatado ele anda meio que na lua mesmo, a coisa vai andando, né? E o Sampaco mais fortemente nesses casos de contatado. Tá? 2 tipos de Sampaco. O Yin, Sampaco, com o branco aparecendo abaixo da íris, seriam pessoas mais fragilizadas, suscetíveis a perigos de origem externa. Então, esses Sampacos, contatado, que depois nós vamos colocar aqui a imagem de alguns famosos, para vocês compreenderem o que acontece, são pessoas que atraem a tragédia para a própria vida. O contatado, se ele não é consciente do que ele veio fazer aqui, ele fica à mercê dessas outras linhagens que não querem que eles acordem, que eles despertem, porque eles têm um trabalho para ser feito aqui. Então, eles são, aquela coisa da perseguição existe. Né? Então, eles são distraídos. Nenhuma linhagem pode impedir o outro de evoluir. Não pode, mas pode distrair. Todas as linhagens conhecem e se rendem à fonte criadora, que sabe que é quem comanda. E o restante que vem para baixo é o jogo, de quem pode mais em cima de quem pode menos. Tá certo? Então, eles ficam tentando distrair esses contatados, principalmente os jovens hoje, que têm um trabalho já mais atuante, porque os mais antigos, de gerações mais antigas, já estão despertos, já estão conscientes mais ou menos do que estão fazendo aqui, mas esses, nessa faixa etária, que tem me procurado, entre 20, 32, 35 anos, estão bem perdidos, né, e bem distraídos com os apegos e os apelos aqui da nossa dimensão. Então, são pessoas suscetíveis a acidentes e até morte mesmo, jovem ainda. São pessoas que também, na hora do parto, já podem ser eliminados ali, eu tenho dificuldade também. Depois nós temos os Yang Sampaco, seriam mais propensos de gerar perigo, ou seja, seriam um temperamento explosivo e violento, é o contrário. Eles que promovem a discórdia, a briga e a guerra. E vocês vão ver agora, nos exemplos que a gente vai estar colocando aqui, um pouquinho dessa história. Isso tudo ainda é uma pesquisa muito nova, tá? Não temos ainda comprovação, é apenas um trabalho meu que vem sendo feito junto com os meus clientes. Então vamos lá. Alguém se viu aí nesses olhos? Depois a gente precisa olhar mais de perto. Não quer dizer que todo contatado tem que ter esse olho, não, né? Mas esses daí precisam ter muito cuidado. Vamos lá. As características de Sampaco, mais um pouquinho. Vamos falar um pouquinho. Costuma pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Normal, né? É como se fossem 2 pessoas numa só. Olha o próprio contatado, né? Aquele dual, você não sabe, né? É muito sonhador, nem precisa dizer, né? Estrela, não se sente daqui, aquela coisa toda. Muito talentoso, sempre muito talentoso. Derruba objetos com muita facilidade. Celular, caderno, copo, óculos, tudo derruba. Vai pegar, derruba. Só que o grande lance do Sampaco, que agora que vocês estão conscientes, é entender que para não atrair a tragédia para a vida e os acidentes diários, vocês precisam dizer: eu derrubei o celular. E o Sampaco diz assim: o celular caiu.
Ele não assume responsabilidade em hora nenhuma. O copo quebrou, o copo caiu. Não fui eu. Ele nem existe nesse ponto. Entendeu? Então ele precisa começar a assumir, porque senão... E daqui a pouco ele está fora daqui, porque já que não está aqui, vai ficar aqui para quem então? Não é verdade? Então eu preciso assumir isso para qualquer sampaco, não é só para contratado não. Não quero atrair a tragédia para a tua vida, acidente, assuma o que você faz. Eu derrubei o copo, né? Eu derrubei isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Tá? Bom, acidenta-se com mais frequência do que o normal. Automóvel, quedas, cortes, se queima, tudo que vai fazer queima. Mas uma comidinha que vai fazer queima ali. Por quê? Porque não está aqui, velho. Então fica difícil. E aí tudo que existe nesse planeta se torna uma ameaça para o coitado. Só pelo fato de existir. E o apaixona-se facilmente. Por quê? Porque é um ser altamente manipulável, né? Tem gente se enquadrando aí. Só falta o olho. Às vezes o olho não dá para perceber se a pessoa é muito gordinha, bochechuda que nem eu, ou então se já está mais velhinho também, que já caiu aqui, entendeu? Não dá para perceber. Tem que ter um outro olhar, mas dá para saber. Então, e aí, sabe, é um coitado, né, que fica meio jogado para cá, jogado para lá. E o povo lá em cima que domina aqui adora. Opa, vem cá, né? Vem pra nós. E aí vai. Tá querendo sair fora da casinha? Apaixona, pronto, já vai. Não tem mais nada. Aí fica manipulado mesmo. Bom, vamos lá pro próximo. Agora mostrar então alguns sampacos famosos. As personalidades, algumas, né? Que eu montei, e logicamente que aí, como a gente não teve hipnose nem nada, não dá para saber se é contatado, mas né? Muitas coisas ali transcendem, vamos dizer assim. O próprio caso do John Kennedy, né, o presidente dos Estados Unidos, olha, sampaco, não tem como não dizer, né? Que de repente, lá fazia parte da família real, alguma coisa assim, que é colocado no poder, aí em um determinado momento, acho que resolveu sair também da casinha, né? Começou a fazer algumas declarações, né? Acho que se conscientizou do seu papel, e aí o que aconteceu? Tchau, né? E não só ele, a família toda, né? Porque o filho também era sampaco, tá certo? Aí depois nós temos a Lady Di, que também diz que foi pega assim, para cruzar, para formar, né? Foi feito todo um trabalho genético para saber que ia continuar a continuação da linha azul ali. Por isso que apesar dela ser plebeia e tal, mas teve toda essa preocupação. E que num determinado momento também quis sair fora do sistema, né? E aí também foi. E no caso do mais famoso, Michael Jackson, sampaco totalmente, né? Esse é o tipo do contatado que ficou manipulado, né, a vida inteira. Através de remédio, do próprio ego, a fama, uma série de coisas, ele se perdeu. Talvez pelo trabalho que fosse fazer aqui. E aí, quando ele entrou no ostracismo, quando esqueceram dele, depois a Sony Music resolveu ganhar dinheiro e trazer ele de volta, ele já nem andava mais, o joelho, essas coisas já nem funcionavam mais, ele completamente abatido, né? E aí eles devem ter dado alguma coisa assim, né, para ele poder ficar de pé e fazer lá os ensaios. E nos ensaios dele ele começou a falar coisas. Está na internet, depois procura no YouTube. Eu preciso que saibam. Isso é muito importante pelo que estamos lutando. Porque eu estou cansado, estou muito, muito cansado da manipulação. Estou cansado da imprensa que está manipulando tudo o que está acontecendo. Eles não dizem a verdade, são mentirosos. Eles manipulam nossos livros de história. A história não é verdadeira, é uma mentira. Nossos livros de história estão mentindo. Vocês precisam saber disso. Vocês devem saber disso. Eles me chamam de anormal, me chamam de homossexual.
Eles me chamam de molestador de crianças. Eles dizem que mudei minha cor da pele. Eles fazem de tudo para jogar o público contra mim. É tudo uma grande conspiração. Vocês precisam saber disso. É hora para uma mudança. E não saiam desse prédio e esqueçam o que foi dito. Guarde no seu coração. Guarde também no seu subconsciente. E vamos fazer algo sobre isso. Nós precisamos. Ele tinha muito para dizer. Que as pessoas precisavam olhar longe, mais longe do que o próprio olho enxergar. E uma série de coisas que ele falou. E à medida que ele começou a dar essas declarações, aí não durou muito também. Aí nós temos o brasileiro, né, que é o Raul Seixas. Né, esse a gente sabe que contatava os dois lados, inclusive, ele conheceu as duas coisas. A Marilyn, mesma coisa, que teve ali um caso, né, e era confidente, sabia muito. Sampaco também, eliminado. E aí, o mais terrível de todos, o Sampaco Young, né, que foi o Adolf Hitler. A gente conhece bem a história. Muitos falam que ele é reptiliano, que isso, que aquilo. E o sofrimento que ele levou às pessoas, na verdade, tinha conhecimento de causa. Né? Quando ele tentou fazer a raça ariana, tudo, ele tinha esse conhecimento que ele tentou trazer para cá, coisa de louco mesmo. Né? Enfim. E esses todos aqui é RH negativo, viu, gente? Tudo é RH negativo. Sampaco é RH negativo. E aí eu coloquei híbridos. Eu coloquei aqui alguns dizeres do John Kennedy. Os problemas do mundo não podem ser resolvidos por céticos ou cínicos, cujos horizontes se limitam às realidades evidentes. Temos necessidade de homens e mulheres capazes de imaginar o que nunca existiu. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. Então agora eu vou passar um filminho de mais, não Sampaco exatamente, porque não tem essa pesquisa ainda. O filminho é só de RH negativo, para que vocês conheçam mais alguns dentro do tema.
Então, é o que eu tinha para dizer para vocês hoje, tá? Muito obrigada por tudo.